Como sempre, o Twitter é uma excelente fonte de pautas para eu trazer aqui para o canal, porque é praticamente inevitável eu me deparar com algum assunto que me desperte o interesse de comentar. E a bola da vez foi algum perfil aleatório aí que compartilhou essa matéria da Gazeta Libertária. A manchete diz o seguinte: alunas da pré-universidade se cansam da pressão feminista. Não estudamos engenharia porque não sentimos vontade. E essa é uma matéria realmente muito interessante. O episódio aconteceu na Espanha e é um assunto que traz à tona um tema muito importante, que é o do paradoxo da igualdade. E eu assisti um documentário muito bom sobre o assunto, que tem justamente esse título, O Paradoxo da Igualdade. O documentário está traduzido em português lá no canal do Aldir Gracindo, e eu decidi trazer aqui para vocês uma espécie de resumo do documentário, também totalmente narrado em português por mim, para torná-lo ainda mais acessível e fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas informações que eu acho que são muito valiosas. Mas afinal de contas, o que é esse paradoxo da igualdade? O que isso tem a ver com essa matéria das alunas que se cansaram do feminismo, da pressão que ele impunha nelas de estudar coisas que elas não queriam realmente estudar? Bom, você já vai entender tudo isso. Antes de qualquer coisa, uma informação muito útil, muito relevante que precisamos ter em mente é que esse é um documentário norueguês. E por que isso é importante? Bom, porque a Noruega foi eleito o país com maior igualdade de gênero em 2008, mais ou menos a época em que o documentário foi produzido. Porém, o autor do documentário achou muito curioso que, apesar desse título, ainda assim era visível que havia uma certa desigualdade, um desequilíbrio entre funções e cargos ocupados por homens e mulheres. E ele dá o exemplo de que os homens na Noruega representam 90% dos engenheiros, enquanto eles são apenas 10% dos enfermeiros. E um ponto também muito interessante é que o governo tentou intervir nisso. Ele tentou equilibrar um pouco mais as coisas. O governo norueguês fez inúmeras campanhas para tentar recrutar enfermeiros e engenheiras, porém sem obter muito sucesso. A chefe da Comissão de Igualdade de Oportunidades da Noruega, sim, isso existe, ela disse que essas campanhas, essas iniciativas até aumentavam os números por 1 ou 2 anos, mas que depois eles voltavam a cair. Ou seja, eles conseguiam fazer com que o número de engenheiros aumentasse um pouco, o número de enfermeiros também aumentasse, mas depois de um tempo voltava tudo para o mesmo patamar de sempre. 90% de homens engenheiros, 90% de mulheres enfermeiras. E o pesquisador pergunta para ela claramente, diretamente, se isso seria um reflexo da discriminação, mas ela deixa claro que não, que esse não é o motivo. Outro ponto interessante é que a ex-ministra da Educação disse que, em média, as garotas se saem melhor em todas as matérias, com exceção de educação física, mas que mesmo assim elas sempre acabavam optando por profissões, por cursos da área mais humana, evitando as exatas de todas as formas. E então, o pesquisador do documentário decidiu perguntar diretamente para as mulheres por que elas escolhiam essas áreas humanas, né? Por que elas acabavam escolhendo enfermagem no lugar de engenharia. E a resposta padrão das mulheres era que simplesmente elas achavam essas outras profissões mais técnicas, sei lá, mexer em um computador ou ficar fazendo cálculos, elas achavam que isso era mais chato, só isso. Para elas, é muito mais interessante trabalhar com pessoas do que computadores e sistemas. Em seguida, nós somos apresentados a uma pesquisadora que passou 15 anos coletando relatos em 20 países para compreender por que as mulheres se interessam tão pouco por exatas. E nessa pesquisa, ela chegou num número curioso que apontava que as mulheres de países menos igualitários buscavam muito mais ciências exatas do que as norueguesas, por exemplo. E é exatamente aqui que começa o paradoxo da igualdade. Quanto mais livres as mulheres são para escolher fazer o que elas realmente querem, menos elas tendem a escolher profissões que são consideradas masculinas. Ou seja, supostamente, quanto mais igualitário for um país, mais diferente os homens e as mulheres serão um do outro. De toda forma, a pesquisadora falou claramente que em toda a sua pesquisa não há absolutamente nada que mostre que em países mais modernos e desenvolvidos há um padrão de homens e mulheres demonstrando os mesmos interesses, né? Como eu estou dizendo aqui, é exatamente o contrário. E aí, depois de obter essas informações, o pesquisador, o protagonista do documentário, começa a investigar a hipótese de que isso seria uma consequência da influência cultural da sociedade, que é o argumento progressista basicamente.
Ele faz uma breve pesquisa de campo, perguntando para pessoas na rua, assim, na opinião delas, por que elas acham que isso acontece. A maioria responde que é simplesmente porque homens e mulheres são diferentes mesmo. Isso é curioso, parece que, num geral, essa é a opinião mais óbvia e também a mais consensual, e veremos mais adiante no documentário, a mais cientificamente provável também. Então, deixando o aspecto cultural de lado um pouco, para averiguar essas hipóteses do pensamento predominante de que homens e mulheres simplesmente são diferentes, o autor do documentário vai atrás de um professor que desenvolveu uma extensa pesquisa entre diversas culturas ao redor do mundo em parceria com a BBC. Esse cara que desenvolveu essa pesquisa contou com mais de 200 mil consultores em 53 países, em todos os continentes, para desenvolver esse estudo. E basicamente, simplificando muito, o método que ele utilizou foi sair perguntando para as pessoas com o que elas gostariam de trabalhar. E aí, a conclusão do professor Lipa, o autor da pesquisa, foi de que a diferença entre homens e mulheres ao redor do mundo é enorme, gigantesca. É praticamente universal que homens preferem trabalhar com coisas, entre aspas, tipo, desempenhando trabalhos como engenheiros, mecânicos, eletricistas e por aí vai, enquanto as mulheres claramente preferem trabalhar com pessoas, como na enfermagem, em procedimentos estéticos, em escolas. E então vem a pergunta de $1 milhão. Será que as mulheres do mundo todo, entre todas as culturas e civilizações, são incentivadas a trabalhar com esse tipo de coisa? O cientista que encabeçou toda essa pesquisa até fala que é possível, mas que seria de se esperar que houvesse ao menos alguma diferença entre tantos países se a cultura fosse realmente o principal fator de influência. A gente sabe muito bem como a cultura de um país é totalmente diferente da cultura de outro. Os choques culturais costumam ser imensos. Imagina então colocando em comparação 53 países de todos os continentes. De fato, se a influência cultural fosse assim tão grande, teria que existir pelo menos um país diferente, ou pelo menos não deveria existir um padrão tão claro entre todos os países e todas as culturas. Só que ao contrário disso, o padrão se repetiu em absolutamente todos os 53 países, em todos os continentes, e com uma grande margem de diferença entre os gêneros. Então a conclusão dessa, que provavelmente é a maior pesquisa sobre o tema já realizada no mundo, é de que, ao que tudo indica, esse é de fato um fenômeno biológico e não cultural. Mas, apesar de tudo, isso ainda não é uma prova irrefutável, É apenas um grande indicador que nos leva a mais uma pergunta. Quão cedo, no desenvolvimento de homens e mulheres, é possível perceber as diferenças inatas entre eles? Norteado por essa questão, o autor do documentário decide consultar mais um pesquisador, dessa vez um que desenvolveu um estudo para identificar diferenças de gênero mesmo entre bebês. Ele faz um experimento utilizando diferentes brinquedos para avaliar o comportamento das crianças e medir o interesse delas por cada um deles. E mesmo numa idade onde a influência cultural é praticamente nula e inassimilável pelo indivíduo, a pesquisa ainda aponta claras diferenças de interesse entre os gêneros desde os 9 meses de idade. Inclusive, o pesquisador é enfático ao dizer que as crianças nascem com disposições biológicas claras, independente das interferências externas sobre papéis de gênero. Ele fala que o ambiente que nos cerca é capaz de reforçar e diminuir comportamentos, porém, isso até certo ponto. De toda forma, não é algo decisivo na mudança e não anula o comportamento inerente a cada um. Porém, novamente sendo cético ao extremo, ainda seria possível dizer que sim, de alguma forma, mesmo antes dos 9 meses de idade, os bebês já conseguem assimilar alguns aspectos culturais que fazem com que eles manifestem esses interesses. Então, para checar mais uma opinião, mais um cientista foi consultado pelo autor do documentário, dessa vez um especialista em autismo, que acabou identificando importantes diferenças de gênero desde o nascimento, em bebês acompanhados desde o seu primeiro dia de vida. E isso aqui é realmente muito interessante. O experimento era mostrar para os bebês um objeto mecânico e uma figura humana, e medir por quanto tempo cada um atraía a atenção do bebê. É bem fácil de entender por que esse era um experimento para tentar identificar autismo desde o primeiro dia de vida. Teoricamente, os autistas não conseguem fazer muito contato visual, então eles provavelmente não teriam nenhuma atenção
pela figura humana. Então, fazendo esse teste, de repente, seria possível identificar essas características do autismo já no primeiro dia de vida de uma criança. Só que é aí que vem o ponto curioso disso tudo. Esse exercício, que a princípio servia para identificar autismo, acabou gerando um resultado surpreendente. A maioria dos meninos prestava mais atenção nos objetos mecânicos, enquanto a maioria das meninas focava mais na figura humana. E eu vou enfatizar, isso desde o primeiro dia de vida de um bebê. Ou seja, esse é um padrão que se repete desde o primeiro dia de nascimento de um bebê até o restante da vida de milhões de pessoas em mais de 50 países, em todos os continentes, vivendo nas mais diferentes culturas. Será que é muita coincidência? Antes mesmo de qualquer contato com qualquer fator externo, homens e mulheres já demonstram diferenças cruciais de interesse. Mas afinal, tem alguma explicação melhor para isso? O cérebro do homem e da mulher realmente são diferentes? Por que isso acontece? Bom, o cientista explica que homens e mulheres produzem diferentes quantidades de hormônio, ainda no útero da mãe. Mais especificamente, a testosterona. Os meninos geralmente têm o dobro da quantidade de testosterona no seu corpo, e esse hormônio interfere diretamente no desenvolvimento do cérebro. Então, as pesquisas que são feitas desde antes do nascimento apontam que a testosterona tem um papel fundamental na diferença entre o comportamento das crianças e que meninas que nascem com níveis de testosterona mais altos que o normal demonstram comportamentos mais masculinos desde o seu primeiro dia de vida. Ou seja, não é exatamente que homens e mulheres têm realmente sempre interesses diferentes. Está mais relacionado aos níveis de testosterona mesmo, o que também é um padrão. Geralmente, o homem vai nascer com o dobro da quantidade de testosterona, mas pode ser que ele nasça com uma quantidade menor do que o normal. Assim como a menina pode nascer com mais testosterona. E aí o pesquisador fala que, ao longo desse estudo, ele pôde observar que os interesses dessas crianças eram praticamente ditados pela quantidade de testosterona que eles tinham no organismo. Independente do gênero, ele olhava para a quantidade de testosterona e ele conseguia traçar se a criança ia ter mais interesse por figura humana ou por objetos, se ia ter mais curiosidade em descobrir como funcionavam as coisas, ou se teria uma afinidade melhor para se relacionar com outras pessoas. E o cara acompanhou essas crianças, não foi por pouco tempo, ele passou 8 anos após o nascimento delas, acompanhando cada uma das crianças, relatando o desenvolvimento que elas tiveram, e foi assim que ele percebeu que crianças com mais testosterona possuíam mais dificuldade em sentir empatia, identificar emoções, mas que ao mesmo tempo eram muito mais curiosas sobre sistemas e sobre entender como é que as coisas funcionavam. E esse estudo, por si só, já explica perfeitamente por que as mulheres ao redor do mundo preferem enfermagem enquanto os homens preferem engenharia. A questão trazida no começo do documentário foi respondida de várias formas diferentes. É um padrão seguido por todos os países, todos os continentes, e um comportamento que está presente desde os primeiros dias de vida do ser humano e apenas vai se confirmando com o passar do tempo. E vale ressaltar que essa informação de que meninas com mais testosterona acabavam desenvolvendo interesses mais masculinos, entre aspas, também refuta a questão da influência cultural, porque elas são criadas, teoricamente, da mesma forma que as outras meninas, mas ainda assim elas manifestam os mesmos interesses que os garotos, que também têm mais testosterona. Se fosse mesmo uma questão predominantemente cultural, seria simplesmente impossível identificar esses padrões. Você precisa acreditar em um nível absurdo de coincidências para negar todas as evidências científicas de que homens e mulheres simplesmente são diferentes. Bom, na sequência, o documentário traz algumas explicações evolutivas de preservação da espécie, umas coisas que eu inclusive já comentei aqui no canal algumas vezes. É natural e esperado que homens e mulheres assumam papéis diferentes e que eles trabalhem para se complementar simplesmente porque essa é a forma mais eficiente de criar e preservar a nossa vida, e isso é pura e simplesmente o resultado da evolução e da seleção natural. A combinação mais eficiente é a que se mantém. Então, não é o nosso tratamento diferente com cada sexo que perpetua uma construção social, mas sim a diferença inerente de cada sexo que perpetua a nossa diferença de tratamento para com eles. O progressismo subverte a lógica original e coloca a carroça para puxar os bois através de um raciocínio que é simplesmente anticientífico. E vale dizer que o documentário também traz contrapontos. Ele mostra a opinião dos cientistas noruegueses e mostra a argumentação deles para tentar refutar tudo isso, que é constrangedora, só isso.
A hipótese da construção social não passa disso mesmo, uma hipótese, uma teoria que para mim já foi refutada de várias formas diferentes e que não tem de fato uma base científica que dê qualquer sentido para a teoria. Homens e mulheres são diferentes. Não importa o quanto se lute para torná-los iguais, eles nunca serão. Se você quer culpar alguém por isso, culpe a biologia. A tentativa de colocar mulheres em áreas de atuação que elas não querem estar não serve para absolutamente nada, além de criar mais mulheres frustradas e trabalhadoras ineficientes em nossa sociedade. O que todos os estudos científicos mais abrangentes nos mostram é que quanto mais livres as pessoas são para escolher o que elas querem fazer, maior a tendência de homens e mulheres seguirem caminhos distintos. E é justamente por isso que no país mais igualitário do mundo, como a Noruega, as mulheres se distanciam ainda mais das áreas de atuação dos homens, pois é exatamente isso que elas querem fazer quando elas seguem os seus desejos naturais. A verdade é que se você não for influenciado por algum tipo de doutrinação social, o que vai guiar os teus interesses vai ser a tua própria predisposição genética, que por um acaso é inerente ao teu gênero. Então, numa sociedade livre e igual, homens e mulheres se tornarão desiguais, porque de forma geral é exatamente isso que eles realmente desejam. E esse é o paradoxo da igualdade. Quando eu li aquela matéria das garotas se revoltando contra a imposição feminista, que dizia que elas precisavam ocupar as áreas que os homens dominam, eu fiquei otimista porque eu pensei, caramba, finalmente elas estão se dando conta de que o feminismo está simplesmente fazendo com que elas sejam ainda mais insatisfeitas, infelizes, porque elas vão estudar uma coisa que elas não querem, vão se formar numa coisa que elas não querem e vão trabalhar o resto da vida numa coisa que elas não querem para tentar cumprir uma agenda e provar que elas são capazes. É óbvio que elas vão ser frustradas dessa forma. E sim, eu tô generalizando, pode ter garotas que genuinamente querem ser engenheiras, que gostam daquilo, que têm realmente esses interesses, mas como a gente viu aqui nesse vídeo, esses casos são a exceção, não no Brasil, no mundo inteiro. O normal, o padrão, é que as mulheres tenham outros interesses. Só que, quando eu vi que a matéria era na Espanha, aí eu me decepcionei um pouco. Parece que, infelizmente, ainda não chegamos lá, aqui, nas terras tupiniquins. Mas tenho fé que um dia as brasileiras vão abrir os olhos também, vão perceber que essa ideia idiota de colocar homens contra mulheres, que elas têm que superar os homens e ocupar os espaços tomados por eles, tá só prejudicando elas muito mais do que ajudando de qualquer forma. Não porque elas não podem competir, mas simplesmente porque elas nem querem isso para começo de conversa. E isso é o mais engraçado de tudo, né? Essa lavagem cerebral que fala, olha, você não quer realmente o que você acha que quer, porque isso é construção social, então você tem que querer o que a gente tá dizendo que você quer, que na verdade é a lavagem cerebral, né? Aí sim elas estão sendo convencidas de que elas querem o que elas não querem. É bizarro, é ridículo e é um grande desserviço prestado às mulheres. Elas deveriam realmente ser livres para fazer o que elas quiserem fazer. Mas se a pessoa prefere jogar a liberdade dela no lixo para ser escrava de uma ideologia, o que eu vou fazer, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder, confere depois o documentário na íntegra, vai ser bem interessante. Tem uma outra coisa que ficou de fora aqui do vídeo, então com certeza ainda vale a pena assistir. E no mais aquela coisa de sempre, né? Confere o link ali embaixo na descrição, deixa seu feedback nos comentários, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, com você concordo.